No quinto episódio, acompanhamos Ícaro e seus irmãos em momentos muito dolorosos de grandes transformações. O pai fora preso após ter espancado Joana em mais uma das suas 1000 brigas de casal. Ela, por sua vez, acabou falecendo no hospital com a gravidade das feridas. A irmã Suelen, a mais velha, embora ainda adolescente, foi quem ficou cuidando da casa, dos irmãos menores, mas a menorzinha Paloma não aturou tamanha sorte, se revoltou, não quis ser controlada pela irmã, foi embora, sumiu no mundo, ninguém mais a viu. A única parenta adulta era a tia Olegária, que veio de São Paulo cuidar do enterro, mas não se sensibilizou com o destino das crianças, deu as costas e voltou para São Paulo. Então, chamados pelos vizinhos, o serviço de assistência social então cuidou de abrigar as crianças. Suelen foi para um abrigo feminino, separando então os irmãos dela, que foram para outro. E ficaram muito revoltados com isto, não aceitaram. Ícaro, em especial, que era mais rebelde. E ele mentiu para a atendente do abrigo, que, sem preparo, sem a menor paciência, ao descobrir, a moça castiga o garoto, chicoteando com um arame improvisado para se fazer autoridade. E Jeremias, o anjo guardião de Ícaro, precisou agir com veemência, pois inibiu aquele espírito mau que estava influenciando a atendente, quando esse também tentou envolver Ícaro em suas teias, mas uma redoma de luz o protegeu. E assim a história continua. E os dias que se seguiram não foram diferentes do primeiro que Ícaro passou na instituição abrigo. Surras diárias, insubordinações, falta de respeito e pouco carinho, amizades falsas e muita disputa por espaço eram as características que imperavam naquele local. Cresceu, portanto, volteado de maus exemplos e sem a menor base cristã. A violência o seguia por todos os lados. Se não estava agredindo alguém, era por outros ofendido. Sem base e orientação, como fazer para uma criança desenvolver o seu lado positivo, abafando o negativo? Pensava Jeremias. Afinal, os seres humanos são criaturas em desenvolvimento que trazem muitas mais tendências ao longo dos séculos das suas existências. Necessitam de professores dando-lhes bons ensinamentos, sente falta de amor, de carinho, para fortalecer-lhes o lado bom que todos carregam consigo aqui no âmago. Mas, sendo rejeitados desde o berço, não contando com qualquer tipo de orientação de pais ou preceptores, sem frequentar escolas, enfim, não tendo elementos positivos na sua formação de caráter, de personalidade, como exigir dessas criaturas, quando adultos, afabilidade, doçura, pacificidade e temperança? É evidente que a ninguém é dado ser mau, porque não lhe ensinaram a ser bom. Em verdade, todos possuem
no seu coração as diretrizes básicas do que é certo e do que é errado. Assim, independentemente de receber ou não educação, pode o ser humano distinguir entre o caminho cristão e a trilha da perdição. Esse postulado, no entanto, é mais eficaz àqueles que possuem maior desenvolvimento espiritual, visto que os espíritos menos preparados, menos esclarecidos, dificilmente conseguem discernir entre o bem e o mal sem a tutela de alguém mais experiente, sábio. Necessitarão de vivência para atingir pontos de sua jornada que poderiam ser conseguidos com a simples atuação dos familiares, dos pais. Essa, aliás, é a função dos familiares, a família material, dar orientação aos filhos para que optem mais facilmente pelo caminho correto desde cedo. As crianças que sofreram violências ao longo da infância, que viveram sobressaltadas para sobreviver às agressões, às crueldades a que eram submetidas, que tiveram seus míseros bens subtraídos, sem que conseguissem reavê-los pela injustiça do sistema ao qual estavam inseridas. Enfim, a esses meninos que cresceram impulsionados pelo ódio ou pelo rancor, não se deve exigir a mesma disciplina e a mesma mansietude que se demanda daqueles que tiveram todo o amparo dos pais, que se desenvolveram em ambientes justos e cristãos. Com eles deve a sociedade ser complacente, buscando dar-lhes, ainda que adultos, a orientação que deixaram de ter quando jovens e imaturos. Essa foi a experiência que Jeremias extraiu do seu acompanhamento a Ícaro ao longo do seu percurso da infância à adolescência. Atingindo os 13 anos de idade, Ícaro era um rapazote estressado. Outra também não poderia ser a solução encontrada pelo seu organismo para repudiar aquela virulência social a qual fora submetido durante quase uma década, em que já estava internado naquela instituição, sem receber qualquer tipo de visita, nem mesmo voltar a ver as suas irmãs ou seu pai. O exclusivo contato com seus familiares estavam restritos a Aguinaldo, que se mantinha sempre ao lado do seu irmão. Antônio, o pai, fora condenado pelo homicídio praticado contra a esposa e não mais se recuperou, visto que no presídio terminou cometendo outra infração contra a vida e nova condenação adveio. Não tinha esperança de sair do cárcere tão cedo e jamais voltou a se preocupar com seus filhos. Suelen, mais tarde, terminou por empregar-se na casa de uma família e aquietou o seu íntimo, trabalhando com vigor na maior parte do tempo. Visitava vez ou outra a sua tia Olegária e suportava todas as ofensas e agressões só pelo singelo fato de estar em convívio com algum parente. Ela tinha medo de procurar pelos irmãos, pois temia ser por eles rejeitada, como já acontecera com Paloma. Por outro lado, nem saberia por onde começar, pois os vínculos foram cortados muito cedo e o paradeiro lhe era ignorado. Paloma continuava desaparecida, sem ter deixado qualquer vestígio. O abrigo
onde estava internado Ícaro e seu irmão, dominava a violência, por parte dos próprios internos e, sobretudo, através dos funcionários, sob a vista complacente dos dirigentes. Acreditava-se que ali, ao se tratar com crianças e adolescentes desamparados, estar-se-ia lidando com infratores e mal educados de toda sorte. Esse é o grande equívoco de instituições que cuidam de menores necessitados e voltam sua orientação interna para a violência. Não se pode combater a violência, a carência afetiva e abandono educacional com ódio e agressões. Se essas crianças são mais rebeldes ou menos educadas que outras originárias de famílias bem estruturadas, deve-se ter em mente que não é culpa delas a falta de assistência em todos os primas da vida. Sofrem apenas a consequência de anos de desprezo, de indiferença que colheram dos adultos, em especial da família material. Por outro lado, há muitas crianças e adolescentes amparados por suas famílias que são iguais ou piores que os abrigados em instituições. Ícaro e Aguinaldo jamais optaram por estarem longe de sua mãe e de seu pai. Enfrentaram dura prova na sua existência e necessitavam de apoio para vencê-la. Sem família, sem orientadores, dependiam dos funcionários e dirigentes do lugar onde estavam internados para fazerem-se ouvir, para receberem amor e consideração e, finalmente, para estruturarem a sua personalidade, fortalecendo o caráter. Jeremias tinha plena noção dessa necessidade e voltava-se a Ícaro com frequência nesse sentido. O jovem o ouvia quando estava de bom humor e rechaçava-o nos momentos de crise. Envolvendo-se com mais companhias, enfrentou sérios problemas, quando já não bastava a assistência do anjo protetor. Seu livre-arbítrio estava em vias de tornar-se pleno, o que iria ocorrer aos 16 anos de idade, de forma que o mentor pouco poderia influir na sua jornada. E Ícaro fugiu do internato quando completou 15 anos. Fora toda uma vida captada dentro de uma instituição, sem um acompanhamento específico, sem uma orientação moral ou espiritual. Apesar dos conselhos do seu protetor, seus impulsos foram-lhe determinantes e o rapaz, envolvendo-se com outros garotos da mesma idade, porém de índoles mais agressivas e passionais, terminou em rota de colisão com a trilha cristã. Sentia-se muito isolado durante o tempo que passou no abrigo, pois nunca mais viu seus pais, nem qualquer parente que pudesse relembrá-lo da importância dos laços familiares. O único que o acompanhava era Aguinaldo, seu irmão que, no entanto, apresentava-se passivo diante da vida e não esboçava qualquer reação às contrariedades que se lhe apresentavam. Ícaro condenava-o por isso. Enquanto era um menino rebelde, questionador, insubmisso, o irmão mostrava-se complacente, tranquilo, acatando as ordens com parcimônia e deixando-se levar pelos dias de reclusão. Parecia não ter sonhos nem fantasias,
brincava quanto podia e divertia-se o quanto lhe era permitido. Assim, adaptado, segundo Ícaro, mais parecia um ser robotizado que nenhuma utilidade teria para um convívio sadio. Era seu temperamento, algo que não se muda facilmente, né? Em que pesem tentativas de alguns para alterar a essência de outros. É natural que seu coração sofresse as mesmas amarguras que os meninos da sua idade, na mesma situação. Entretanto, ele as canalizava de modo diverso da maioria. Sua introspecção era sua fuga da realidade e sua apatia, a defesa que tinha contra os ataques sofridos a todo instante. Crescer numa instituição sem apoio da família e privado de orientação, de carinho, não é fácil para qualquer criança. De forma que Aguinaldo tinha o seu método de se isolar desse contexto cruel no qual estava inserido. Nunca havia culpado seus genitores, aliás, nem mais falava deles. Agia como se tivesse sido concebido por seres irreais, fantasiosos, inexistentes. O íntimo, ainda assim, era destroçado pelas imagens da infância, quando recordava da solidão do seu leito nos momentos passados com seus pais, seus irmãos no seu lar, que apesar de miserável, era a única coisa que tinham realmente de sua. Um dia, possivelmente iria conseguir colocar para fora a sua angústia, o seu inconformismo silente, mas até lá não conseguia conviver harmoniosamente com o irmão, muito mais arrebatado e independente. Quando Ícaro se associou ao Rui e a Carlos, meninos de rua, criados em ambientes bem mais hostis, que haviam sido levados ao abrigo para tentar evitar que continuassem a cometer delitos na via pública, assinalou um marco indelével em sua jornada. E Jeremias não cansou de lhe fornecer os mais sérios e veementes conselhos, mas foram todos rechaçados. Entristecido diante do seu pupilo, resolveu acompanhar-lhe os passos para sentir no que poderia ser útil. E os anjos são sempre úteis, vez ou outra. O mais maligno dos encarnados necessita da ajuda do seu protetor. E quando menos se espera, está sendo atendido por ele. Quem já não passou por momentos na sua existência material em que não ouviu uma voz estranha falando-lhe ao ouvido para seguir este ou aquele caminho? Quem já não se livrou de problemas sérios, simplesmente ouvindo a voz da sua consciência? Quantos já não evitaram males terríveis, deixando-se levar pelo instinto natural que brotou no coração? Todas essas situações são causadas pelos conselhos amigos dos anjos guardiães. E você, está dando muito trabalho para o seu anjo guardião? Essa história está ficando bacana, né? Vamos aguardar os próximos episódios?